Então vamos avançar aqui com a aula 6 e daí a gente vai falar um pouco sobre a DDL, Data Definition Language. Vistos anteriormente, são responsáveis pela criação dos objetos do banco de dados, bem como os comandos DML, Data Manipulation Language, que possibilitaram que as informações sejam inseridas e manipuladas no banco de dados. A linguagem de manipulação DML é utilizada para manipular os dados, ou seja, inserir, alterar, excluir, recuperar as informações dos bancos de dados. Os comandos de manipulação de bancos de dados são de grande importância no desenvolvimento das aplicações. Algumas linguagens de programação utilizam comandos DML embutidos dentro do seu próprio código, possibilitando os desenvolvedores manipular os dados inseridos nos bancos de dados dentro da aplicação que está sendo desenvolvida. Para inserir registros em uma tabela, utiliza-se o SQL Insert, seguido do nome da tabela e dos respectivos valores para cada campo. A sintaxe do comando é insert mostrada no quadro abaixo. Insert, into, tabela, campo 1, campo 2, aqui no caso são as colunas, né, e os valores. Blá, 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 blá. Onde a tabela é o nome da tabela, campos 1, campo 2, cujas informações serão inseridas, que no caso as colunas, né? Valor 1, valor 2, que serão inseridos nos respectivos campos. Para a inserção de registros seguidos dessa sintaxe, os valores devem estar na mesma ordem de declaração dos campos. Os campos não precisam estar declarados no comando insert na mesma ordem que estão dispostos na tabela. Não é obrigatória a declaração de todos os campos da tabela, apenas os campos not null. Então a gente sempre se atenta, né, para aquela questão do not null, que no caso aqui vamos dar um desk funcionário aqui para a gente poder referenciar bem o que é isso. Aqui, ó, not null. É nulo? Não, não é nulo. Então é not null. Então isso daqui precisa ser preenchido. Isso daqui eu sempre vinha comentando, né? Ó, é nulo? Pode ser nulo. Então aqui não vai ser preciso ser preenchido. É isso que ele está querendo dizer aqui. Os valores devem estar dentro de um conjunto de valores aceitos pelos tipos de campo. Do contrário, o banco de dados não aceitará o registro. Também é importante verificar se o valor a ser inserido nos campos da chave estrangeira possuem as correspondentes nas suas tabelas de origem. Por exemplo, valor do ID da cidade na tabela cliente deve existir na tabela cidade, que é aquela coisa, né, que a gente, por exemplo, ó, ID departamento, ele tem que ser igualzinho lá ao pai dele, que no caso seria o departamento. Vamos dar um desk departamento aqui. Desk departamento. Aí, ó. Então o ID departamento ele tem que ser igualzinho aqui para ele poder aceitar ser uma chave estrangeira, né? Ó, por default ele é nulo, né? Só que assim, como esse daqui, agora a gente vai ter que usar o auto increment, que daí no caso ele vai, o extra aqui vai ficar escrito auto increment. Isso daqui, por exemplo, por enquanto a gente não estava utilizando esse parâmetro, né? Também é importante verificar se o valor a ser inserido nos campos da chave estrangeira possuem correspondentes nas suas tabelas. Aqui eu estou repetindo, né? Como, por exemplo, o quadro abaixo ilustra o comando para inserir um registro na tabela cliente. Neste exemplo, todos os campos foram declarados na ordem da criação dentro do comando insert. Então, assim, a gente vai criar essa tabela aqui dentro de uma nova database. Então a gente está aqui dentro da Apple, vamos criar uma Create Database. Vamos chamar de aula 6. Aula 6, certo? Beleza, criamos a aula 6. Use a aula 6. 6, show. Aqui, ó, já estamos dentro da aula 6, né? Agora vamos criar essa tabela. Só que eu não vou escrever isso daqui. Isso daqui já está bem bonito para mim. Igual eu. Então eu só vou copiar aqui e colar.
Então, create table cliente, que vai ser o nome da tabela, que vai ficar dentro da database aula 6, e de cliente, que int como pre-marquee, como auto increment, né? Que é o que eu estava comentando. O nome vai ser uma varchar de 45, que não é nula. Essa menina aqui, ó, que é um endereço de varchar de 45, ela é nula. Então, se você não colocar, digamos assim, não injetar dados nela ali, ela vai aceitar ficar nula. Agora já em identidade aqui é nula também, mas quem for not null vai ter que ser preenchido, senão o banco vai reclamar. Então vamos lá. Dar uma show tables aqui. Show tables. Então a gente tem o cliente, desk cliente. Certo? Beleza, a gente está com a nossa tabela aberta aqui com as suas respectivas colunas. Como que a gente faz para ver o que tem dentro dela? A gente vai dar um select from, select, asterisco, from, o nome da tabela, cliente. Esse asterisco aqui, ó, esse carinha aqui, ó, ele quer dizer que você vai pegar todas as colunas. Se você não colocar o asterisco, ele vai, provavelmente ele vai pedir para que você insira as colunas que você quer que ele exponha, né? Então vamos lá, ponto e vírgula, enter. Ó, não tem nada dentro dela. A nossa tabela, com suas respectivas colunas, não tem nada dentro dela. Então agora a gente vai inserir esse cara aqui, ó, insert na into cliente. Então a gente vai inserir na tabela cliente essas coisas aqui que eu vou escrever. Abre. Primeiro a gente vai começar colocando as respectivas colunas, né, que são essas meninas aqui. ID cliente, nome, endereço, ID cidade, telefone. E elas já estão, digamos assim, prontinha aqui, só esperando, digamos assim, os dados, né? Então vamos copiar aqui que é mais rápido. Ó, então beleza, colocamos os campos aqui da nossa tabela. Beleza? Daí fechamos aqui. E daí os valores. Values. Values. Daí eu abro aqui de volta. Aqui é null. Por que é null? Porque aqui ele já está com um alto incremento. Isso daqui não tem como ser nulo. Então se eu tentar inserir alguma coisa aqui vai dar pau. Então por isso que aqui está null. E daí assim, ele vai colocar, ó, vírgula, o nome. Nome do Gabriel de Jesus, ó. Varchar de not null. Aqui ele vai ter que ser preenchido. O endereço é Rua Juca, mas ele é null, então ele não necessariamente precisava ter o campo aqui. Mas como ele tem, ele vai inserir. Então aqui daí vai ter o Rua Juca 45, e daí beleza, ele vai colocar ali dentro, daí assim, identidade. Identidade é 1, e daí o telefone dele aqui. Então vamos pegar esse código aqui e vamos colocar lá dentro. Cadê? Values. No primeiro, porque eu já expliquei, né? Aqui, como ele já está com o pre-marquee auto increment, automaticamente ele já vai estar implementando os valores para ele. Tô sendo redundante para fixar bem. Gabriel é o nome, Rua Juca, de 45 é o endereço, o ID cidade é 1 e o telefone é blá blá blá. Damos um enter aqui, beleza, agora a gente vai dar uma limpada aqui e vamos dar um desk show tables para ficar bem explícito o que está sendo feito dentro do cliente. Desk cliente, aqui ele vai mostrar a tabela, certo? E aqui eu vou dar o select from cliente, que daí ele vai listar para mim o que tem dentro dessa tabela. Aí, ó, o Gabriel Jesus, que é o ID cliente, que ele está como auto increment, então aqui já vai cair como 1, o nome do cara, o endereço dele, o ID da cidade e o telefone. Assim como a gente já tinha pensado que ia acontecer, né? Então vamos lá.
Inserção de registros. No exemplo abaixo, um registro é inserido na tabela de cliente, porém os campos do comando insert não se encontram na ordem de criação, e o campo endereço, que pode ser nulo, não receberá nenhum valor. Então é aquela coisa que eu estava falando. Por exemplo, ó, esse endereço aqui, ó, ele está como null. E se eu não colocar ele, ele não vai aparecer. Então assim, a gente vai inserir ele aqui. E só vamos comparar se é a mesma tabela, né, que a gente inseriu. Deixa eu colocar do ladinho aqui. Create Table, cliente, cadê o cliente? Aqui, ó, Create Table cliente. É a mesma configuração. ID cliente, ID cliente, int primeiro create auto incremente. Nome, varchar not null. Nome varchar not null. O endereço aqui é null e int not null. Então, assim, o telefone e o endereço, esses dois caras aqui, telefone e o endereço, eles são nulos. Então, aqui a gente vai inserir na tabela cliente, na coluna nome, na coluna ID cidade e na coluna telefone, que no caso são essa menina aqui, é essa, que é not null, né? ID cidade. ID cidade é essa menina aqui, que é null, que no caso, assim, ela tá como null, mas ainda assim eu vou inserir aqui o códigozinho dela. E o telefone, que é um null, eu também vou inserir, mas assim, eu vou omitir o endereço, porque ele tá como null, então ele vai aceitar receber isso. Então vamos lá, vamos pegar esse código aqui e vamos injetar ali de volta, para nós ver o que acontece. Daí a gente dá um select from cliente e vamos observar o que acontece no nosso laboratório. Faltou um ponto e vírgula aqui. Aí. Select from cliente. Aí, ó. Beleza, ó, o Fernando Praz, que é o cara ali, ele tá sem o endereço, que estava como null. A gente omitiu aqui a informação. O ID cidade estava como null, mas a gente inseriu, então ele ficou aqui. O telefone também estava como null, a gente não omitiu ele ficou aqui bonitinho. Então, assim, aqui a gente já percebe que se você começa, digamos assim, preencher a tabela, né? Vamos lá. Então, aqui, a linguagem SQL permite também que mais de um registro seja inserido dentro do mesmo comando, como ilustra o código abaixo. Aqui é a mesma tabela lá, que é aquela menina do cliente, e a gente vai pegar todo esse código aqui, ó, que no caso é o cliente, daí ele fala que essa menina é essa, esse cara aqui é esse endereço é esse, essa identidade é essa, tá bem estruturadinho, bem bonitinho, igual eu. E daí os valores. Daí os valores você vai colocar aqui, ó. O primeiro é null, por quê? Porque tem o auto increment, você não vai injetar código em coisa que já está sendo implementada. O nome do cara, aqui, que no caso é a sequência aqui, Rua Brasil, blá blá blá, o endereço, código da cidade, telefone. E assim você pode inserir milhares de linhas aqui, milhões de linhas. Então, assim, é só você copiar o código aqui, eu vou disponibilizar isso daí também nos comentários ali, e vamos injetar lá dentro, vamos ver o que acontece. Daí a gente dá um select para ver qual é a reação do nosso banco. Aí, ó, aí inserimos três e vamos ver lá, select from cliente. Aí, ó. Então aqui, ó, os caras, o Felipe Melo, o Roger Guedes e o William Bigode, os caras estão tudo aqui, ó. Certo? Só que aqui a gente colocou bem bonitinho, preencheu todo mundo. E daí, por exemplo, aqui, ó, quem ficou nu? Que é o Fernando Praz, que é aquele lá que a gente fez o teste lá do nu, né? Enfim, vamos em frente. Então aqui a gente colocou todo esse código aqui. E a inserção de registros. A linguagem SQL também possui uma forma resumida de inserir registros, que consiste em omitir a declaração dos campos. Então, no caso aqui, você não vai colocar lá ID cliente, nome, endereço, ID cidade, quando você for inserir aqui. Você simplesmente injeta os valores diretamente.
Então aqui o Miguel Borja, ele não está constando para a gente aqui, ó. Mas eu não vou colocar ID cliente, nome, endereço, ID cidade, blá blá. Eu só vou colocar os campos diretamente. Então vamos ver o que acontece. Pega esse cara aqui e vamos injetar lá dentro. Select asterisco select from cliente. Ponto e vírgula. Aí, ó. O Miguel Borja, que é o cara que, sem a gente falar o nome das tabelas, a gente só inseriu os dados ali e ficou bonito. Certo? Então, eu vou parar por aqui para não ficar muito estendido esse vídeo. E daí na próxima a gente pega aqui a alteração de registros. Beleza? Até a próxima.